Hoje também aqui nesse estudo, a nossa história está aqui no capítulo 10 de Marcos. Eu vou ler aqui do versículo 46 para frente, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então aqui a gente vê várias lições para nós. Aqui fala que Jesus estava, depois que eles foram para Jericó, estava saindo ali, com seus discípulos, e aquele cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Não? Então esse homem, ele tinha um pai, ele tinha uma família, mas ele estava mendigando. E fala que quando ele era cego, mas ele ouvia, o ouvido dele estava ótimo, Então ele viu aquele alvoroço, o povo passando ali, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele era cego, mas ele não era surdo. Então ele começou a ouvir ali que estava passando um povo, um barulho, umas pessoas que andavam, uma grande multidão atrás de Jesus, muita gente. Então assim, ele viu e ele ouviu, Então ele falou: opa, tá aí minha oportunidade, Então ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele já tinha ouvido falar de Jesus, já conhecia a história, mas ele nunca tinha tido a oportunidade de estar ali, de saber que Jesus estava perto. E quando ele viu essa oportunidade, ele começou a gritar. Só que aí tem sempre aqueles que querem calar a gente, Tem sempre aqueles que querem abafar nossa voz. Tem sempre aqueles que querem matar os sonhos, que querem roubar nossa esperança, Isso é no mundo espiritual, é no mundo físico, é no mundo material. Sempre tem os que querem derrubar, Os que querem, tipo assim, tirar a tua única chance, aquela luz que você está vendo no fim do túnel, a pessoa quer apagar, Mas aí Jesus, aqui ele mostra que ele falou assim, ele começou a gritar. E aí muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele não se importou com os que estavam querendo calar ele. Ele continuou clamando por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e falou: chamem ele, E chamaram. E aí aqueles que foram chamar já foi com outra conversa, Tem bom ânimo, o mestre está te chamando, E Jesus, quando se viu ali, viu ele na frente dele, a primeira coisa que ele fez, quando ele pegou a tal da capa dele lá, fala que ele lançou a tal da capa e foi correndo lá ao encontro de Jesus. E aqui fala que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus, Deus, ele sempre faz essa perguntinha básica para a gente, mesmo ele sabendo o que a gente quer. Isso aí desde lá do Jardim do Éden, Quando o Senhor perguntou para Adão e Eva onde eles estavam. O Senhor sabia onde eles estavam, O Senhor já estava a par da história, mas o Senhor sempre faz aquela pergunta básica para nós. Por quê? Porque é necessário que a gente confesse, É necessário que os que estão à nossa volta, as testemunhas, a grande nuvem de testemunhas que tem à nossa volta, tanto de pessoas como de demônios, como de anjos, o próprio Satanás, eles escutem,
E Deus, Ele quer sempre que a gente confesse, que a gente fale, Ele quer sempre nos trazer para a luz, né? Quando a gente confessa, quando a gente fala, é ali que Deus vai agir na nossa vida, né? Então é necessário que a gente faça isso na nossa oração, enfim. E aqui Jesus já sabia o que Ele queria, mas Jesus perguntou para Ele. E Ele falou: Mestre, eu quero ver, né? E aqui, né, quando Jesus fala para ele, eu quero ter vista, né, eu quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então aqui é lindo isso, né? Jesus, Ele só falou: Senhor, eu quero te ver. E Jesus fez ele enxergar. Jesus viu fé naquele homem. E é isso que Jesus quer ver na gente, fé, né? Porque a palavra de Deus, ela mostra pra gente o poder da fé, que é algo que não vem de nós, mas o próprio Deus nos deu. E não importa o tamanho da nossa fé, mesmo que ela seja pequenininha, se a gente usar ela, o Senhor nos honra, né? Então aqui Deus, Ele falou assim: olha, a tua fé te salvou, né? E fala que Ele, logo que viu, Ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Então Ele passou a ser mais um daqueles seguidores que ia atrás de Jesus. Onde Jesus ia, Ele ia atrás, né? Então assim, é isso que acontece. Uma vez que a gente foi tocado por Deus, em qualquer área da nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, ou em alguma coisa que o Senhor fez por nós, em qualquer área, a gente quer continuar seguindo Jesus. Não tem como, não tem mais para onde ir. Porque depois que a gente entende o que Jesus é e o que Jesus fez, não tem mais graça o que a gente estava fazendo antes. A gente quer ir atrás de Jesus. E a gente quer que outras pessoas também venham, né, seguir Jesus. Então é isso que a gente aprende com essa história, né? E aqui Bartimeu, ele estava mendigando, mas Deus mudou a sorte dele, né? E ele era cego, mas ele não era surdo, né? Então aqui ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu aquele barulho de Jesus passando, aquelas pessoas, e ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então ali ele já tinha uma fé no coração dele a respeito de Jesus. E ali Deus mudou a sorte de Bartimeu, né? Então Deus, Ele muda a sorte da gente até hoje, né? Precisamos crer, né? E aqui o que a gente aprende com Bartimeu é que ele não se importou com as vozes contrárias, né? Ele tinha o propósito, ele queria enxergar e ele foi gritando, ele conseguiu chamar a atenção de Deus. E é a mesma coisa hoje, nós precisamos chamar a atenção do nosso Deus, né? O Senhor Jesus falou que felizes são aqueles que têm necessidade espiritual, que têm necessidade de Deus. No mundo fala assim, às vezes quando quer desqualificar uma pessoa, o fulano é pobre de espírito. Só que na Bíblia, o pobre de espírito é aquele que reconhece que tem necessidade de Deus. E Jesus diz que esses são felizes. Então, no mundo, ser pobre de espírito, a pessoa está querendo desqualificar o outro, dizer que o outro é uma pessoa tipo de segunda, né? Uma pessoa que não tem valor, é um que não está ali na média, né? No padrão, né? Mas a Bíblia, quando se refere a alguém pobre de espírito, está falando de pessoas que têm necessidade de Deus, que reconhece essa necessidade, que precisa de Deus, que sem Deus não é nada, né? Então Jesus falou que esses são felizes, os que têm essa necessidade e que entendem que longe de Deus não é nada, né? Não pode nada. Então esses são os felizes, né? Então assim, o padrão do mundo, o mundo ele vê as coisas totalmente diferente de Deus, né? E para a gente saber como que Deus vê as coisas, nós temos que ler a palavra dele, conhecer a palavra dele, que aí a gente vai entender o pensamento de Deus. É lendo a palavra dele, é estudando a palavra dele, que a gente consegue conhecer ele e ter uma amizade com Deus. Amém? Então espero que essa mensagem ela venha abrir os seus olhos espirituais, né?
venha abrir os seus olhos, né? Seja físicos, seja espirituais, porque pela fé tudo é possível ao que crê, né? Então, que essa mensagem ela venha trazer esperança, ela venha te curar em qualquer área da sua vida, no nome de Jesus. Eu também preciso de milagres e eu espero também que essa mensagem ela me abençoe, que todas as vezes que eu escutar, que eu falar, essa mensagem me abençoe, porque nós precisamos todos os dias da bênção de Deus. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos precisar de milagres, né? Todos os dias, todas as noites. E aquele que anda com o Senhor anda sempre de dia, anda sempre na luz. Amém? Então, é isso. Eu espero que Jesus fale mais ao seu coração. Eu sou limitada, mas a palavra de Deus não é. E o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta para aquele que pede, para aquele que bate, para aquele que quer. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.